Quem faz musculação geralmente quer ganhar força e massa muscular. É claro que existem outros objetivos, né? Tem gente que faz musculação porque quer emagrecer, porque quer melhorar algum componente específico da saúde, como por exemplo pressão arterial. Tem gente que faz musculação para obter um controle pressórico melhor, quando essa pessoa é uma pré-hipertensa ou hipertensa. Tem gente que faz musculação para obter um controle glicêmico melhor, ou seja, reduzir glicemia, hemoglobina glicada, que são marcadores de controle glicêmico, quando essa pessoa é uma pré-diabética ou diabética. Tem gente que faz musculação até para melhorar a saúde mental, ou seja, reduzir a ansiedade ou tratar a depressão. Então, motivos para as pessoas se engajarem na musculação é o que não falta. Objetivos temos demais, mas a maioria das pessoas fazem musculação porque desejam ganhar força e massa muscular, principalmente massa muscular. E quando nós falamos em ganhar força e massa muscular, as pessoas desejam otimizar esses resultados. E para otimizar esses resultados, nós temos algumas estratégias. Uma delas são os métodos intensivos de treinamento, que devem ser usados principalmente por pessoas mais avançadas na musculação. Aquelas pessoas que estão treinando com regularidade há mais de um ano. Mas também temos as suplementações. Dentre elas, suplementação proteica, de creatina, dentre outras. Falando em suplementação, de uns tempos para cá tem surgido algumas evidências demonstrando que a suplementação com ômega 3, que pode ser conhecida como óleo de peixe, mas vamos falar aqui em suplementação com ômega 3, promove ganhos na massa muscular e na força muscular em praticantes de musculação. Portanto, a gente pode afirmar com muito cuidado que a suplementação com ômega 3 pode otimizar os resultados na musculação. E eu vou colocar uma interrogação aqui. Será que isso acontece? Antes de eu mostrar o estudo para vocês, eu queria falar algumas coisas aqui. A maioria das suplementações que alegam otimizar os ganhos de massa muscular e força, elas não funcionam. Eu vou ser mais radical ainda. Quando você entrar numa loja de suplementos, dê uma olhada bem panorâmica para todos aqueles suplementos ali. 90%, e eu vou mais além, 95% daqueles suplementos, ou até mais de 95%, não funcionam. Eles não fazem aquilo que eles alegam fazer. Eles não fazem aquilo que a indústria de suplementos alega que eles fazem, com exceção de pouquíssimos suplementos que dá pra gente contar nos dedos. Para ganhos de força e massa muscular, e que realmente funcionam, nós temos a suplementação proteica, que o maior representante aí é o whey protein, mas pode ser outro tipo de proteína também. Mas a suplementação proteica, ela só funciona se você não estiver batendo a sua cota de proteína na sua ingestão diária, ou seja, na tua dieta. Aí a suplementação proteica, ela vai te ajudar a ganhar mais massa muscular. Nós temos a suplementação com creatina, que aí sim nós temos evidências robustas mostrando que a creatina promove ganhos significativos na força, na potência muscular e na massa muscular. O resto nós temos pouquíssimas evidências, estudos muito pequenos, muitas vezes contraditórios, o que coloca em xeque afirmações do tipo ômega 3 otimiza os resultados na musculação. Será que isso acontece? Eu vou mostrar um estudo para vocês, dá uma olhadinha nesse estudo que eu vou mostrar aqui. Esse estudo, ele foi publicado por pesquisadores japoneses no ano de 2024, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi uma meta-análise. Deixa eu dizer para vocês o que é uma meta-análise. Você pega um determinado objetivo de estudo, tipo, eu quero verificar o efeito da suplementação com ômega 3 associada à musculação nos ganhos de força e massa muscular. Então vou lá na literatura científica buscar estudos que investigaram exatamente isso. O efeito da suplementação com ômega 3 associada à musculação nos ganhos de força e massa muscular. A partir daí eu vou reunir esses estudos, fazer uma análise estatística e emitir uma conclusão. Se o ômega 3 associado à musculação funciona ou não. E esse estudo aí que eu estou mostrando para vocês, essa meta-análise, ela foi publicada na Clinical Nutrition Aspen. Esse estudo aí que eu estou mostrando para vocês. E essa meta-análise pegou apenas 4 estudos. Eu não estou brincando. Foram apenas 4 estudos. Por que eu estou fazendo já essa pré-crítica? Porque essa meta-análise é muito pequenininha, só tem 4 estudos. Eu já li meta-análises com mais de 100 estudos falando, por exemplo, do efeito da musculação no tratamento da obesidade. É uma meta-análise robusta. Aqui eu só estou mostrando 4 estudos. Essa meta-análise pegou 4 ensaios controlados, randomizados, que investigaram a suplementação com ômega 3 associada à musculação nos ganhos de força e massa muscular. Apenas 4 estudos. Juntando esses 4 estudos, dava um total de 420 pessoas. E aí essas pessoas, elas foram submetidas a 3 a 4 meses de intervenção, onde se fazia ou só musculação, ou musculação associada à suplementação com ômega 3. Essas pessoas treinavam 2 a 3 vezes por semana e as sessões de treinamento duravam entre 20 a 60 minutos. E aí quais foram os resultados? Basicamente 2. O primeiro resultado, eles verificaram que a suplementação com ômega 3 associada à musculação promovia um ganho de força muscular maior do que quem só treinava musculação. E esse ganho de força, promovido pela
suplementação com ômega 3 associada à musculação foi significativamente maior do que quem só treinava musculação. Portanto, baseado nessa meta-análise de apenas 4 estudos, nós podemos dizer que a suplementação com ômega 3 associada à musculação promove ganhos na força muscular, funciona para a força muscular. No entanto, nós não podemos afirmar isso para a massa muscular. Por quê? Porque essa meta-análise demonstrou que a suplementação com ômega 3 associada à musculação não promoveu maiores ganhos na massa muscular. Isso significa que tanto quem tomou ômega 3 e fez musculação, quanto quem só fez musculação ganhou massa muscular e ganhou de forma semelhante. Então a suplementação com ômega 3 associada à musculação não funcionou para ganhos na massa muscular. A suplementação com ômega 3 não otimizou os ganhos de massa muscular e não é o primeiro estudo que eu vejo falando isso. Portanto, se você vê alguém afirmando que suplementação com ômega 3 otimiza os ganhos de massa muscular, saiba que essa afirmação não condiz com o que a literatura científica fala. A suplementação com ômega 3 não vai otimizar os teus ganhos de massa muscular. Então, vamos para os comentários. O primeiro ponto, baseado nessa meta-análise, nós podemos dizer que a suplementação com ômega 3 associada à musculação funciona para força muscular, funciona para ganhar mais força muscular, mas não para hipertrofia, não para ganho de massa muscular. E aí fica a pergunta, como é que a suplementação com ômega 3 promove ganhos na força muscular? Qual o mecanismo associado a isso? Ou seja, qual a explicação fisiológica para que a suplementação com ômega 3 promova maiores ganhos na força muscular? Esses autores destacam que a suplementação com ômega 3 ela acelera a recuperação dos danos musculares e da inflamação causada pelo treino. E isso pode favorecer os ganhos de força muscular. Veja, quando você faz musculação da maneira apropriada, ou seja, com o volume apropriado, com a quantidade de séries apropriada, com a intensidade apropriada, carga, tudo certinho ali, intensidade de esforço, quando você já está treinando bem direitinho na musculação, e não precisa nem treinar muito forte para isso acontecer, você gera danos nas fibras musculares. E esses danos geram um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai ajudar na recuperação desses danos musculares, juntamente com a participação de estruturas celulares denominadas células satélites. Quando essas fibras musculares forem recuperadas, elas são recuperadas com uma espessura maior, com uma área de secção transversa maior, ou seja, essa fibra vai estar um pouco mais hipertrofiada. E esses autores falam que a suplementação com ômega 3 pode ajudar no processo de recuperação dessas fibras musculares, fazendo com que elas consigam produzir uma quantidade maior de força muscular. Além disso, a suplementação com ômega 3 ajuda no fortalecimento das junções neuromusculares, que é exatamente a junção do neurônio motor com a fibra muscular, tornando-se parte da composição dos ácidos graxos nas membranas dos neurônios motores, o que pode desencadear em maiores aumentos na força muscular. Mecanismos bonitos, né? É bem bonitinha essa explicação, né? Ela te convence, né? Mecanismos muito bonitos, só que nós temos alguns problemas. E o primeiro problema é que os estudos que investigam a associação da suplementação com ômega 3 com musculação dos ganhos de força e massa muscular são muito pequenos. Não só os ensaios clínicos controlados randomizados são pequenos, como as meta-análises também são muito pequenas, como essa que eu mostrei para vocês, que tem apenas 4 estudos. Qual o problema disso? Qual o problema de eu usar um estudo pequeno para falar coisas do tipo a suplementação com ômega 3 otimiza os resultados da musculação? É porque o poder estatístico desses estudos é muito pequeno, então fica muito complicado a gente emitir conclusões dizendo, olha, ômega 3 funciona para melhorar os resultados da musculação. Baseado nesses estudos pequenos, nessas meta-análises pequenas, até o momento nós não podemos falar coisas nesse sentido. Além de tudo isso, a literatura científica é contraditória, ou seja, existem estudos mostrando que a suplementação com ômega 3 promove maiores ganhos de força e massa muscular, mas também nós temos estudos mostrando que isso não acontece. Então veja, até que tenhamos estudos maiores, mais robustos, mais bem controlados, nós não podemos dizer que a suplementação com ômega 3 funciona para ganhos de força e massa muscular. Nós precisamos de estudos maiores, mais robustos e mais bem controlados. Até o momento, o que funciona para ganhar massa muscular e força é suplementação proteica, caso você não consiga atingir a sua cota de proteína na dieta normal, na sua dieta diária, e suplementação com creatina. Para esses nós temos evidências, principalmente para suplementação com creatina. Ômega 3, não. Portanto, se você vê alguém afirmando que ômega 3 otimiza os resultados da musculação, ou seja, promove maiores ganhos de força e massa muscular, saiba que essa pessoa está se baseando em estudos pequenos e numa literatura altamente contraditória. Então, se você realmente quer otimizar os resultados da musculação, treine da maneira correta, com o volume apropriado e a intensidade apropriada. E se for fazer uso de suplementação, suplementação proteica, caso haja necessidade, e suplementação com creatina. Ômega 3 não funciona para otimizar os resultados da musculação, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.